Olá, obrigada por estar conosco na série de Conversas Nova Vida com o Dr. Michael Leitman. Olá, Rav Leitman. Olá a todos. Olá, Yael. Hoje vamos falar sobre quebrar esquemas. Esse é o tema de hoje. Existe consenso sobre diferentes temas, mas temos à frente de nós coisas que queremos mudar e que quem será encarregado disso? Vamos começar, Yael. Sim, com efeito, em cada grupo existem consensos sobre a família, sobre o trabalho da organização, das pessoas que são de Tel Aviv e se vestem de uma maneira e diferente de Bnei Brak, cidade de Israel que é religiosa. E existe um consenso no trabalho, por exemplo, se chegamos no lugar onde trabalhamos e nos vestimos de certa maneira, de quando vamos nos divertir. Então, ao final, a vestimenta, o código de vestimenta, além disso, como cumprimentamos uns aos outros, esses aspectos sobre os quais nós estamos de acordo. Existe forma de comportamento, por exemplo, como as pessoas comem, quais são os códigos de um lugar determinado. Por exemplo, o caso do meu marido. Houve um casamento, bodas, e meu esposo, ele não gosta muito desse tipo de eventos, mas ele quer ir com sapatos informais, Crocs, que é completamente informal, e ele diz que não põe sapatos totalmente não informais, porque ele simplesmente não vai ao evento. Acredito que ele diz que porque dá uma sensação simplesmente que ele chega e não sei como ele quer estar em casa e o que ele usa em casa eu quero ir ao outro lado e ele não quer sentir essa limitação. Ele não quer que lhe imponham regras. Então, existem certas regras estabelecidas na sociedade, também do passado, em cada geração. Sabemos que isso vai mudando e estamos numa época em que estes esquemas estão mudando constantemente. Então, gostaria de começar essa classe com uma pergunta. Para que servem estes esquemas, esse consenso, essa regra sobre o que é permitido e o que não? Esses esquemas existem na sociedade de diferentes maneiras e diferentes níveis, inanimado, vegetal, animal e falante. Não é que existe um acordo absoluto em cada um sobre o comportamento, e sim que no instinto interno, ele é quem nos empurra a atuar. Isso é os 3 primeiros níveis. E sobre isso não existe nenhuma pergunta. Mas no caso do ser humano existe um aspecto diferente, porque se desenvolve por cima do que se criou. E por isso é que cada vez quando chega a um determinado nível de desenvolvimento, necessita esquemas novos a respeito de si mesmo, a respeito da sociedade e a todo mundo, e a família, no trabalho, em cada coisa, em cada lugar. E isso é da forma natural, porque a pessoa muda. E no mundo inanimado, vegetativo, animal, pode ser que isso mude, mas se faz de forma natural e não existe nenhuma discussão, um debate e simplesmente é algo que recebem. É a natureza que estabelece lá. E qual é a diferença com esse caso com os seres humanos? Rav, nós vemos que existem diferentes formas de vida que foi mudando através dos anos e a natureza que muda isso e também a forma de atuar entre eles. Mas no caso do ser humano, isso acontece assim. Isso não acontece assim, não recebe esse consenso deste outro lugar, salvo a parte animal em que vive, mas por cima desse nível recebe sim o esquema da parte do entorno.
E isso é um problema porque isso não está escrito em nenhuma parte. Em cada família, em cada sociedade, cada cidade, ou setor, em cada lugar, existem esquemas novos. E isso não está escrito em nenhuma parte. Não existem leis claras, contundentes. Mas se assume que existe. E sim, cada um sabe. Nos Estados Unidos, tratam de fazer isso, que era proibido que um elefante transitar ou caminhar por ali na rua no sábado. Esse tipo de coisas trataram de impor. Enfim, eles têm leis sem fim para cada coisa. E isso vemos que não lhes ajuda em nada, e assim é. Então temos que entender que os esquemas sociais e o nível de comportamento da sociedade, naqueles esquemas em que a maioria estão de acordo e entendem que existe uma razão de ser destes. Quer dizer, pode ser um acordo através das gerações ou existe um costume na geração atual que se converte isso em uma segunda natureza ou que existe também um apoio de toda a sociedade de maneira coletiva. Também o apoio por parte da religião, este outro aspecto que influi também o governo. E quando tudo isso apoiem um ao outro, surge o ambiente que prevalece na sociedade. E isso é quando existe um apoio mútuo um ao outro, Ravi. Sim, pode ser que dentro desse apoio existam diferentes aspectos adicionais, mas em geral, sim, os consensos são aspectos indispensáveis em cada sociedade, em cada pessoa. De fato, nós não podemos viver sem acordo interno. Até que ponto eu não estou de acordo com a sociedade determinada e eu quero que exista uma revolução. Isso também é um consenso contra o consenso. E isso é um acordo interno em que, é que eu aceito e estou de acordo que certos padrões de comportamento têm que prevalecer. Qual é o papel disso na sociedade? Porque é bom. Como vai existir a sociedade se essas leis não existem e todos aceitam e as entendem que é assim e que nos tratamos uns aos outros em conjunto? Sim, existe aqui uma questão, um trato de outro, mas é um código do vestuário. Sim, Ravi diz, existem coisas gerais, amplas, sobre as quais praticamente não falamos porque é uma coisa clara. Quer dizer, cada pessoa que está na sociedade atua e se comporta de acordo com uma estrutura que estabelece na sociedade. E um exemplo para entender do que se trata, por exemplo, que eu não posso passear com um elefante em Nova York, em Fifth Avenue, está claro? Sim, está claro, Ravi diz. E isso é relevante a qualquer coisa. Eu não posso sujar, eu tenho que me vestir dessa certa maneira de acordo com a ocasião, não posso estar nu na cidade, caminhar como se estivesse na sauna. Aqui, então, existem leis que são muito claras. Mas existem leis que não nos parecem tão óbvias. E se nos falamos sobre um acordo na sociedade, que poderíamos dizer a de geração jovem, que tem essa tendência à revolução, a fazer coisas diferentes, e de repente criam para si mesmos certos padrões únicos para eles, e quanto à música, à vestimenta, coisas que a geração mais velha simplesmente
não entende o que lhes acontece. Mas sabemos que assim é a gente jovem, por isso também existe um acordo. E quando os mais velhos serão mais velhos, vão ser como nós, em vez deles vão chegar outros jovens com outros consensos. E assim é o desenvolvimento de toda a humanidade, assim é como acontece. Quer dizer, aqui é a questão onde tudo evolui. Mas existem também consensos sobre os quais nós somos muito conservadores. E são consensos sociais relacionados com a família. E o trato da pessoa e a relação com o país e acordos e consensos relacionados com a religião. E nisso também existem mudanças, mas existem alguns de nós que nos preocupamos que é um espírito de repente surge algo momentâneo, senão que tratamos de preservá-lo. E sem isso teríamos um problema de mantermos solidamente a sociedade. E aqui temos que entender que quando existe que surgem novas ideias, como nós devemos nos comportar em respeito a eles. Acalmá-los ou, ao contrário, dar-lhes essa possibilidade de expressar suas opiniões, suas ideias, mas de forma que, quem sabe, sensível, para que isso possa imprimir-se na sociedade. E, de fato, romper esquemas é algo bom. Poderíamos dizer que vemos, especialmente nas ciências, Newton, Einstein, quebraram esses esquemas anteriores e chegaram a grandes descobrimentos, importantes coisas novas, e isso em cada lugar. É relevante quando a pessoa quer, mas simplesmente explosões que não têm nenhum sentido, não. Isso é para os cientistas. E talvez não seja relevante para todo o povo. Ou gente que lhe interessa a literatura, teatro. Então, e isso surge em pequenos lugares, setores específicos. E falamos dessas revoluções das que sabem 2 pessoas e nada mais. E o resto não entende o que acontece. O que sim, o que acontece, não sabemos de onde chega e nem como, mas vemos que a nova geração muda profundamente. Podemos dizer que isso tem a ver com os meios de comunicação, que basicamente são de internet, e é só o que nós utilizamos. Então, esses meios de comunicação influem muitíssimo. Em um só golpe a milhões e milhões de pessoas, e tem essa possibilidade de mudar toda a sociedade, a forma de pensar da nova geração, seja qualquer rumo, realmente é um problema grande. Assim como eu escuto ultimamente de problemas que existem no Facebook, o resto, que isso não é fácil. Não é fácil, não sabemos tampouco de forma legal como podem atuar sobre eles, como organizar e ordenar isto, mas sabemos que isso é um problema grande. E a quem se encontra nas redes sociais como Facebook, ou Google, ou Twitter, ou outros podem mudar consensos na sociedade de maneira drástica.
Como se pode estabelecer um consenso social e mudá-lo? Isso através de notícias falsas ou fake news. Isso é muito fácil através das redes sociais. E isso são redes. Isso é como funciona hoje em dia, de outra maneira, como era antes, há 30, 40 anos. Antes era tudo lento, por meio de jornais, e antes disso, os livros de romances, que se escreviam há 200 anos ou 100 anos. Isso por meio dos livros acontecia. E há 100 anos e nos últimos 40 anos através dos jornais, e logo pelo meio da televisão, e hoje em dia é um campo aberto. E se diria selvagem e ele é o interesse? Sim, claro que existem pessoas que têm interesse de que isso seja assim. Não existe nada casual aqui. Esse é o problema. Talvez agora começamos a atuar com respeito a isso, porque em cada país e uma organização, um organismo que seja secreto, pode ingressar e quebrar em um país determinado e preparar uma revolução. E isso é só um lugar natural. Digamos que aí existe um consenso na sociedade. Por exemplo, se vemos um desenvolvimento da humanidade, a questão dos consensos é algo natural, ou existem agentes dentro da sociedade que veem certa tendência e, no caso, tratam de fazer avançar os seus interesses particulares. Eu não posso dizer porque eu não pertenço a isso, eu não estou relacionado e não tem sentido falar disso. O que sim posso dizer é que os consensos sociais de qualquer maneira são estabelecidos dentro da sociedade. E por exemplo, tudo que determina em um acordo geral da sociedade, ainda que sejam novos, são consensos sociais. A sociedade tem que conhecê-los e se pode dizer que é uma lavagem cerebral, mas chegam a compreender como funciona isso e vivem disso dentro da sociedade. Mas se nós falamos sobre os consensos novos que eu, como cabalista, quero fazer também na sociedade, pode ser alguma coisa, um acordo geral na sociedade? Não. Isso não é fácil. Então, como se criam esses consensos, Porque um consenso social se baseia no desejo e no ego da pessoa particular. Existe uma lavagem cerebral e vendem à pessoa que isso vale a pena e que ela tem que fazer. E isso é como um grupo de pássaros, por exemplo, que mudam o rumo, por exemplo, quando todo grupo faz e quer quebrar esses esquemas. Quando existem esquemas que atraem a todas as pessoas e a todo o grupo social por cima do ego, quando esse acordo social se pode basear-se no desejo egoísta da pessoa, não existe onde viver. Por exemplo, a sabedoria da Kabbalah. Queremos elevar o ser humano por cima do seu ego e mostrar-lhe uma direção completamente diferente de desenvolvimento. E sobre o que assim nós chegamos a um acordo. Existe um consenso desenvolvido através do desejo. O que é esse consenso social e que nós investigamos, vimos e aceitamos que um comportamento determinado é bom para nós e que isso faz bem para
Isso faz bem para nosso ego e para nossa vida particular, nossa vida social, o país, o mundo. E por isso nós aceitamos como um acordo, um esquema social sobre que exatamente, não importa o que, cada coisa, é que vamos ter uma vida melhor com isso, Rav? Sim. Isso é algo que nos vai sair bem na vida, Rav? Sim. Esse é o acordo. Quem tem que estar de acordo para que exista esse consenso, Rav? É o público? Existe uma massa específica, Rav? Em nosso tempo específicos, podemos dizer que tem a ver com os meios de comunicação, que tem acesso a uma massa de pessoas através da publicidade, mas afinal de contas, o ser humano tem que entender que a maioria está de acordo com isso, e então também estará de acordo. Não sabe se isso é bom ou mal, mas devido a que todos estão de acordo desde seu ponto de vista, não unicamente será fácil estar de acordo, mas sim, não poderá resistir, porque se não vai de acordo com as regras da sociedade, tem esse desconforto interno. E, ao contrário, me dá segurança ir segundo a corrente da sociedade. Então, quando existe esse consenso que tratamos de estabelecer a sociedade, mas não porque isso não passa igual na Kabbalah, você disse, Rav, por quê? Porque o ego particular não apoia isso. Eu digo, por exemplo, que todos temos que estar perto uns dos outros, conectar-nos e que temos que ser um ao outro como amigos, que um apoiará ao outro. E as pessoas que veem isso de fora, eles não veem que a sociedade apoia esses valores, esses princípios. Então, a relação boa para o próximo, não existe um acordo geral. E se não existe esse acordo geral, então como pessoa lhes é fácil dizer, para que eu vou fazer isso? Eu quero ser mais inteligente que os outros, então eu não quero. E aqui também existe uma questão da religião. A religião diz que eles são os principais e que tem que guardar todos os princípios, então que existe um dilema com a sabedoria da Kabbalah. Aqui não existe algo que atrai, senão não existe tampouco esse acordo geral através das gerações, e se estivermos de acordo e estamos de acordo em que orar e guardar os princípios, o que temos que fazer, e assim entendemos que deve ser na sociedade, então quem quer o faz e quem não quer não. E se eu, por exemplo, digo que isso é importante, que não só eu implemento isso, mas é importante chegar a um estado de ama teu próximo como a ti mesmo, e que isso é a regra geral da Torá, aqui então existe um problema. Você pensa que todos vão dizer sim, 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 você tem razão, que bonito, você disse, mas ninguém quer implementar isso e viver em uma sociedade que exista um consenso como esse na sociedade. Porque realizar esforços internos de mente, coração e respeito ao próximo, isso é muito difícil. E por isso não existe um consenso social. Você disse que existe um rechaço da parte religiosa? Ou, Ravi, não. Não existe questão religiosa aqui. Também os seculares todos estão em contrapor que não pode implementar isso. Por isso aqui temos um problema, que nós não podemos implementar na sociedade como um consenso geral. E como se estabelece um consenso geral novo na sociedade e que de repente existe uma necessidade de que o consenso anterior não queremos mais e criar algo novo. Rav, isso depende do desenvolvimento da sociedade e também das mudanças externas. Por exemplo, Rav, a mudança climática e das condições ecológicas, então também existe um comportamento novo. Os problemas
determinados, por exemplo, sobre fumar, e também enfermidade de relações interpessoais. Existem novos consensos aí. Então, existe uma direção natural, sabe? Sim, sempre quando o ego apoia isso. Que eu tenho que convencer a sociedade que para chegar a isso, o consenso geral é mostrar-lhes que isso é bom. E aí temos muitos na internet, jornais, dizendo que isso é bom, essa é a publicidade que se lhe dão. Assim é como se constrói uma nova direção para a vida. Existem campos determinados que não podem mudar. Que coisas que as pessoas não vão aceitar ainda quando não vão vender isso, quando eles vão vender isso nos meios de comunicação, Ravi, não se pode vender a pessoa o que a sociedade não está de acordo. E o que não está de acordo, por exemplo, Ravi, não importa um exemplo, não é importante nesse momento se a sociedade não está de acordo, essa pessoa não vai aceitar. E é igual, sabe? O contrário é uma bobagem. Quando uma pessoa sabe que é uma mentira, mas a sociedade diz que isso é bom, então a pessoa dirá ao final de contas se é bom. Por quê? Porque terá a segurança que lhe dá está dentro da sociedade, porque vai sentir que é parte desse esquema geral da sociedade. Orem, vamos terminar esse programa porque nos deu tempo, mas por que a pessoa tem que estar de acordo, Rav? Esse é o ego geral. Eu sinto segurança porque todos somos partes de um sistema único. E eu quero estar em relação com os demais através dessa relação mútua com os demais. Orem diz, muito obrigado, Rav, muito obrigado a vocês por estar conosco.